Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito do Consumidor, especialmente elaborado para o projeto Advocacia Pública do GRAN Cursos Online. Sou a professora Simone Magalhães e trataremos sobre essa matéria presença garantida nas provas de concursos públicos do país. A nossa aula de hoje é sobre a Política Nacional das Relações de Consumo e os direitos básicos do consumidor. Pessoal, os artigos 4º e 5º do CDC, e o 6º também, inclusive, eles são estruturantes, principalmente o 4º e o 6º. Por quê? Porque eles nos trazem as metas, os valores do Código de Defesa do Consumidor. É muito importante entender toda a sistemática trazida por esses artigos e eles são muito cobrados nas provas de concursos públicos do país. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 4º? Segue aqui pela tela. Olhem só, Política Nacional das Relações de Consumo. Como eu falei para vocês, artigo 4º de importância fundamental aqui para o CDC, ok? Por quê? Porque o artigo 4º, ele nos traz objetivos e nos traz também princípios. Olhem só, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Vamos aqui por partes, olhem só. Objetivos: atendimento das necessidades dos consumidores. Notem aqui a primeira observação, pessoal, olha só. O CDC nos diz atender às necessidades dos consumidores. Necessidades não são meras vontades. Necessidades mostram justamente o consumidor como a pessoa que é. E o fornecedor, ele precisa pensar que os seus produtos e os seus serviços são diretamente direcionados a pessoas. Então, o primeiro objetivo é atender às necessidades dos consumidores, ok? Outro objetivo: respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Novamente aqui, pessoal, fica evidente que o consumidor ele precisa ser respeitado em sua integralidade. O respeito à sua dignidade, saúde e segurança está intimamente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ok? Mais um objetivo: proteção de seus interesses econômicos. O que significa dizer que é sempre muito interessante que os fornecedores, eles pautem as suas ações, as suas decisões, buscando preços mais razoáveis para os seus produtos e serviços. E, além disso, que eles realizem contratos equilibrados com os consumidores, pois dessa forma todos ganham. Haverá uma proteção de interesses econômicos tanto do consumidor quanto do fornecedor. Outro objetivo aqui importante é a melhoria da sua qualidade de vida. Olhem só, isso aqui nos mostra melhoria da sua qualidade de vida, justamente a responsabilidade social do fornecedor, né? Ele tem a obrigação de disponibilizar no mercado produtos e serviços seguros, com qualidade. Por quê? Porque os produtos e serviços dispostos no mercado, ou seja, as relações de consumo, elas têm uma influência muito grande na vida dos consumidores.
A solução dos conflitos, quando acontece algum problema de consumo, ele deve ser resolvido da forma mais breve possível, porque tudo isso indica melhorias na qualidade de vida dos consumidores, ok? Mais um objetivo aqui: transparência e harmonia das relações de consumo. Pessoal, a transparência e a harmonia nas relações de consumo, ela nos mostra justamente o objetivo principal do CDC, que é buscar o equilíbrio. Olhem só, o CDC, ele tem a intenção de que as relações de consumo sejam as mais equilibradas possíveis. Dessa forma, tanto o consumidor quanto o fornecedor sairão sempre ganhando. É importante notar, vem aqui comigo, é importante notar que as regras de direito do consumidor, elas não são direcionadas para um indivíduo somente. Por quê? Porque no nosso mercado de consumo, em que as relações acontecem cotidianamente, várias vezes por dia, em todos os estados do país, é muito comum que uma relação de consumo seja replicada em várias outras, em todos os momentos do dia. Então, o CDC, ele percebe que, ao proteger individualmente um consumidor, de forma automática, ele está protegendo todo o mercado de consumo, porque vai se aprimorando a legislação consumerista, os consumidores ficam mais conscientes dos seus direitos e automaticamente os fornecedores ficam mais atentos às suas obrigações e vão disponibilizar serviços e produtos mais seguros, mais eficientes, com maior qualidade, e dessa forma todos ganham, não é mesmo? Sempre que o CDC se aprimora, o desenvolvimento econômico e social é visível. Vamos ver aqui dois princípios que são extremamente importantes na legislação consumerista. Vamos acompanhar pelo quadro? Olhem só. Temos aqui o princípio da vulnerabilidade do consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. Ambos estão dispostos no artigo 4º, ok? Inciso 1º, vulnerabilidade, e inciso 3º, princípio da boa-fé. Pessoal, a vulnerabilidade, ela foi sabiamente percebida lá pelos autores do anteprojeto do CDC, que entenderam que o consumidor, ele é frágil numa relação de consumo. A vulnerabilidade, ela nos indica que a característica comum de todos os consumidores é a vulnerabilidade, é a sua fragilidade. Olhem só que interessante. Basta ser consumidor para ser vulnerável. A vulnerabilidade é uma presunção absoluta, porque é a própria lei, o próprio CDC no artigo 4º que me diz isso. Esse é um princípio estruturante da legislação consumerista. Ele justifica todo o esforço dessa lei na proteção do consumidor, ok? O segundo princípio é o da boa-fé objetiva. Pessoal, a boa-fé, ela é esperada tanto dos consumidores quanto dos fornecedores, em todas as fases da relação de consumo. Na fase pré-contratual, na fase contratual e também na fase pós-contrato. A boa-fé é esperada de todos os sujeitos da relação de consumo e em todos os momentos em que essa relação perdurar, ok? A boa-fé é justamente deveres de conduta inerentes a todas as relações de consumo. E não é necessário que ela seja expressa no contrato. Por quê? Porque a boa-fé objetiva, ela é justamente o que se é desejado.
Não podemos imaginar que uma relação de consumo seja pautada pela má-fé. Não é isso que buscamos enquanto sociedade. A regra é boa-fé objetiva, ok? Portanto, princípio da vulnerabilidade e princípio da boa-fé objetiva. Dois importantes princípios que estruturam o CDC e que geralmente são muito cobrados em prova. Vamos acompanhar aqui uma dica muito importante, que é a diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Vamos acompanhar pela tela? Olhem só, pessoal. Vulnerabilidade. Como acabei de falar para vocês, ela está aqui no artigo 4º, inciso 1º, ok? Ela é um princípio aqui do CDC. Ela é comum, então, a todos os consumidores, ok? Todos os consumidores são vulneráveis, sem exceção. É uma regra de direito material, tá bom? Já a hipossuficiência está lá no artigo 6º, inciso 8º, lá do CDC. Ela não é um princípio, olha só. A hipossuficiência não é uma característica de todos os consumidores. Prestem muita atenção nesse detalhe, porque os examinadores da prova, eles trocam muito essas duas palavras, vulnerabilidade e hipossuficiência, ok? A hipossuficiência, pessoal, ela é somente de alguns consumidores, em algumas situações específicas. E ela é uma regra de direito processual. Nós vamos ver daqui a pouco, lá no artigo 6º, inciso 8º, que a hipossuficiência, ela possibilita a inversão do ônus da prova, ok? Mas olha só, vamos ver como essa questão é cobrada em prova. Eu trouxe aqui duas questões para vocês de promotor de justiça 2012. Notem muito bem aqui, olha só. O reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no mercado de consumo, a racionalização e a melhoria dos serviços públicos constituem princípios expressos na Política Nacional das Relações de Consumo. Primeira observação: o reconhecimento da hipossuficiência. Acabei de falar para vocês que a hipossuficiência não é princípio, não é um princípio, ok? Hipossuficiência não é um princípio. A hipossuficiência é uma característica de alguns consumidores em situações específicas, tá bom? E aqui diz que o reconhecimento da hipossuficiência constitui princípios expressos da Política Nacional das Relações de Consumo. Não é um princípio, ok? Qual a palavra que deveria estar aqui? Vulnerabilidade. Olhem só o que o examinador fez. O correto seria o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, a racionalização e a melhoria dos serviços públicos constituem princípios expressos da Política Nacional de Consumo, mas ele trocou vulnerabilidade por hipossuficiência, ok? Portanto, questão errada. Não é hipossuficiência. O correto seria vulnerabilidade, tá bom? Mais uma questão de prova. Promotor de justiça, olha aqui, 2016, extremamente recente. Por ser os princípios da hipossuficiência e da vulnerabilidade conceitos jurídicos, pode-se afirmar que todo consumidor vulnerável é, logicamente, hipossuficiente. Primeira observação: princípio da hipossuficiência. Não é um princípio, não é mesmo?
hipossuficiência não é um princípio. A vulnerabilidade, sim, a vulnerabilidade é um princípio. A hipossuficiência não é um princípio. Então, por ser princípio, hipossuficiência e vulnerabilidade, podemos afirmar que todo consumidor vulnerável é logicamente hipossuficiente, pessoal? Não, de forma alguma. Olhem só, todo consumidor é vulnerável, sim, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Vulnerabilidade é, portanto, uma característica comum de todos os consumidores. A hipossuficiência é uma característica de alguns consumidores, ok? Vamos continuar aqui a nossa aula? Olhem só, vamos falar agora sobre direitos básicos do consumidor. Eu falei agora há pouco que tanto o artigo 4º quanto o artigo 6º são artigos estruturantes do CDC. O artigo 6º, ele fala sobre os direitos básicos do consumidor. O que isso quer dizer? Que indica um patamar mínimo. É um rol meramente exemplificativo, ok? Existem muitos outros direitos dos consumidores. O artigo 6º, ele traz especificamente alguns dos direitos básicos do consumidor. E dentre eles, eu vou mencionar os que têm mais relevância para as provas de concurso, ok? Vamos acompanhar aqui pela tela? Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor, pessoal, direitos básicos, né? Indica, então, o patamar mínimo que o nosso CDC quer. Olhem só, proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Esse inciso primeiro aqui, ele nos mostra justamente a necessidade de que o consumidor não seja exposto. Olhem só, o consumidor no mercado de consumo, ele não pode ser exposto a produtos e serviços perigosos ou nocivos. Isso traz como um dever do fornecedor disponibilizar, então, produtos e serviços seguros no mercado de consumo. Afinal de contas, eles são destinados, em sua maioria, a pessoas, a utilização pelo consumidor, ok? O artigo 3º. O artigo 3º, ele me diz que é um direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que a apresentem. Pessoal, eu vou dar uma dica interessante sobre isso aqui. Voltem aqui para mim, olha só. É um direito básico do consumidor ter informação adequada e clara, ok? Todos os produtos e serviços que estão no mercado, eles precisam observar o direito básico à informação. Em 2015, foi publicada pela Anvisa uma resolução que é a RDC número 26. Essa resolução, ela trata sobre a rotulagem de alimentos alergênicos. Como é uma novidade e os examinadores de prova, eles gostam muito de novidades, quem sabe esse assunto não é motivo de uma questão de prova, não é mesmo? O que essa RDC 26 nos diz? Ela traz a obrigatoriedade que todos os alimentos
que estão dispostos no mercado de consumo, eles tragam uma advertência específica sobre a presença de alergênicos. A resolução da Anvisa, ela traz uma listagem anexa sobre todos esses alimentos de informação obrigatória, ok? São 17 alimentos e o último é o látex natural. Todos os produtos fabricados no Brasil ou que entraram no Brasil a partir do dia 3 de julho de 2016, obrigatoriamente precisam trazer essa advertência sobre a presença do alergênico. Então, abaixo daquela listagem tradicional dos ingredientes de um alimento, vem lá uma observação escrita em caixa alta, em negrito, e vocês podem observar isso nos mercados. Peguem algum produto, né, e observem que vai estar lá um alerta, que é justamente da seguinte forma: alérgicos, contém leite, contém trigo, contém crustáceo, ou seja, qualquer um daqueles alimentos que estão listados lá no anexo da RDC 26/2015 da Anvisa, tá bom? Então gravem isso. Desde julho de 2016, todos os produtos alimentícios fabricados aqui no Brasil, eles obrigatoriamente devem trazer essa informação para o consumidor sobre a presença de algum alimento alergênico, tá bom? Vamos voltar aqui então? Olhem só. Outra dica importante, olha só. O direito à informação, ele traz aqui também, olha só, tributos e incidentes. Tributos e incidentes foi uma inclusão dada pela Lei 12.741, gente, agora em 2012, tá bom? Desde essa inclusão aqui dos tributos e incidentes, esse ponto específico está sendo muito cobrado nas provas, tá? Então, o consumidor, ele tem agora o direito básico de ter a informação adequada e clara sobre os tributos e incidentes no produto ou no serviço, tá bom? O que as provas estão sempre cobrando? Eles dizem, por exemplo, que esses tributos e incidentes precisam estar dispostos na etiqueta ou lá na prateleira, mas não é isso, pessoal, tá? Não é isso o que a Lei 12.741 diz. Ela me diz que que o tributo incidente lá no produto ou no serviço, ele tem que estar com um percentual aproximado no documento fiscal ou no documento equivalente, e não é na prateleira, né? Se o fornecedor quiser colocar essa informação na prateleira, na etiqueta do produto, ótimo, né? Quanto mais informação, melhor. Mas não é obrigatório isso, tá bom? A obrigatoriedade é que ele seja apontado lá no documento fiscal ou equivalente, tá bom? Inciso 4, olhem só. É um direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Nesse ponto específico aqui, pessoal, que trata da publicidade enganosa, nós vamos analisar mais aprofundadamente logo à frente, tá bom? Por enquanto, o importante é que vocês tenham em mente que é um direito básico do consumidor essa proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, tá bom? Contra os métodos comerciais coercitivos ou desleais, ou contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas, tá bom? Vamos continuar aqui os direitos básicos do consumidor? Inciso 6º, olha só. O inciso 6º, ele me diz que é um direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Primeiro ponto, gente, efetiva, tá? Efetiva me aponta que não há tarifação na reparação dos danos, ok? Esse inciso aqui, ele é o princípio, olha só, ele é o princípio da reparação, integral, tá bom? Ou seja, a partir do momento em que o consumidor sofreu algum dano, e esse dano pode ser tanto um dano patrimonial, como um dano moral, esse dano ele precisa ser reparado integralmente. Não há tarifação nas reparações dos danos patrimoniais ou morais, tá bom? Não há tarifação. E outra coisa, pode ser tanto um dano individual, como um dano coletivo, ou até mesmo danos difusos, não é? É muito natural que o Ministério Público, por exemplo, atue em causas de direito do consumidor. Por quê? Porque danos coletivos e difusos são protegidos aqui pelo CDC, ok? Mais um inciso aqui, mais um direito básico do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Olhem só, é um direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, não é isso? Lembra que nós vimos agora há pouco sobre a hipossuficiência? A hipossuficiência é uma característica de alguns consumidores em algumas situações específicas, não é isso? E o que a hipossuficiência ela possibilita? Olhem aqui. A inversão do ônus da prova, ok? Então, em situações específicas, a critério do juiz, poderá haver a inversão do ônus da prova. Pessoal, uma previsão aqui da legislação consumerista, hein? Possibilidade de inversão do ônus da prova. Acontece em todas as situações? Não, acontece em situações específicas a critério do juiz, ok? Por exemplo, se o consumidor ele precisa provar que não fez algumas ligações internacionais, quem detém o histórico dessas ligações é justamente a operadora. Nesses casos, o juiz ele poderá inverter o ônus da prova, obrigando que a própria operadora de telefonia mostre o histórico de ligações e comprove que realmente aquele consumidor fez aquelas ligações internacionais, tá bom? O último ponto aqui, para finalizar os nossos direitos básicos dos consumidores, é esse parágrafo único. Olhem só, o parágrafo único, ele foi acrescentado aqui no artigo 6º pela Lei 13.146, agora em 2015. Então, olha só, uma inclusão recentíssima, pessoal. Vocês sabem, se é novidade, se é recente, cai em prova. E essa questão aqui já está sendo cobrada, tá bom? Então, marquem, prestem muita atenção nela. O que me diz o parágrafo único? A informação de que trata o inciso 3º, o inciso 3º é o direito básico do consumidor à informação adequada e clara, que nós acabamos de ver agora há pouco, tá bom? Então, a informação de que trata o inciso 3º do caput desse artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência,
tá bom? Observado o disposto em regulamento. O que isso aqui me indica? Voltem aqui para mim. Me mostra justamente que é uma medida de inclusão social, né? Criar mecanismos, meios de acessibilidade é justamente o que nós, enquanto sociedade, buscamos. É impossível imaginar desenvolvimento social se ele não for pautado em acessibilidade para as pessoas com deficiência. Essa possibilidade agora está aqui inclusa no CDC, é uma novidade desde 2015, tá bom? Já está sendo cobrado em prova, então marquem muito bem esse parágrafo único, entendam essa questão. A minha dica final para vocês é a seguinte: vimos aqui o artigo 4º e o artigo 6º, que eu disse para vocês que forma a estrutura do CDC. Me mostra as metas, os objetivos da legislação de proteção ao consumidor, tá bom? Artigo 4º e artigo 6º são importantíssimos para entendermos toda a sistemática da legislação consumerista. Nas provas, tanto o artigo 4º, 5º quanto o 6º, eles são muito cobrados. Contudo, os examinadores, eles misturam o conteúdo de um e outro, né? Falam que é princípio alguma coisa que é objetivo, fala que é objetivo alguma coisa que é instrumento, que está lá no artigo 5º, tá bom? Então, a minha dica é: façam uma leitura pormenorizada dos artigos 4º, 5º e 6º, entendam cada um deles, para que vocês façam uma boa prova, tá bom? Finalizamos a nossa aula de hoje sobre políticas de relação de consumo e direitos básicos do consumidor. Aguardo vocês com um novo assunto. Até breve!